Cacau, não fale dessa coisa, Cacau. Vamos falar sobre pensão alimentícia, ainda gera muitas dúvidas. O que é isso? Quem tem direito? A mulher que é separada, mas não tem filho, ela tem direito a alimentos por quanto tempo? Lucas Barros, vamos lá, Lucas. É com você, boa noite, amigo. Rota da Notícia. Oi, Vinícius, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse é um tema que gera muitas dúvidas e eu tô aqui com uma especialista, a advogada Natália Travassos, que vai responder aqui a primeira pergunta pra gente sobre quem tem direito, Natália, a receber pensão alimentícia. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui contribuindo com essa audiência. Então, inicialmente eu gostaria de esclarecer que existem vários tipos de pensão alimentícia. No entanto, a mais comum é a pensão alimentícia para filhos menores de idade e incapazes. E quando é devida? Normalmente quando existe uma separação e aí uma das partes, um dos pais, precisam sair de casa, o outro normalmente fica com encargo maior sobre os filhos e aí aquele que saiu de casa normalmente deve contribuir com as necessidades da criança através da fixação da pensão alimentícia. É muito comum a gente ver o pai que paga a pensão alimentícia para o filho ou para a filha, mas caso seja o pai que tome conta do filho ou da filha, a mãe, ela precisa também pagar a pensão alimentícia? Exatamente. Na verdade, não existe uma regra sobre o pai ou a mãe que precisa pagar. A regra, na verdade, é que aquele que sai de casa, ou seja, embora seja a mãe que saia de casa e o pai esteja sobre a responsabilidade dos filhos, essa mãe precisa contribuir sim com a pensão alimentícia, que engloba não só alimentos, mas uma série de fatores indispensáveis à necessidade de uma criança ou um adolescente. Natália, como é que é denominado esse valor da pensão alimentícia? Esse valor ele é fixado observando um trinômio, que é justamente as necessidades daquele que pede os alimentos, ou seja, o filho, o que é que aquele filho precisa? Escola, saúde, alimentação, as possibilidades de quem vai pagar a pensão alimentícia, ou seja, onde trabalha, quanto recebe. E a partir disso é feita uma fixação por meio de uma razoabilidade, através do qual a gente consegue mensurar, analisando essas duas condições, qual seria o percentual devido. Então as partes precisam chegar a um acordo porque, por exemplo, não é obrigatório que a pensão alimentícia seja só dinheiro, por exemplo. Exato. Pode ser também cesta básica, por exemplo. Exatamente. Normalmente, os alimentos in natura, através de cesta básica, não funcionam tanto. Na prática, a gente vê muito que é fixado através de percentuais, seja em cima de um salário mínimo ou em cima do valor que aquela pessoa recebe. Pode ser servidor público ou não, ou ter outro tipo de fonte de renda. E caso não haja um acordo entre as partes, como é que isso é solucionado? Então, não havendo nenhum tipo de acordo, primeiro é importante esclarecer que mesmo tendo acordo, é importante e deve ser feito uma ação judicial para homologar esse acordo. Afinal, toda relação contratual que envolve criança e adolescente precisa ter uma homologação do juiz. Então, não havendo esse acordo, a parte que vai pedir os alimentos, que vai representar a criança ou o adolescente, precisa ingressar com ação no judiciário para ter os seus direitos garantidos. A gente falou aí de criança e adolescente, mas caso a pessoa seja maior que 18 anos, existe também casos que a pessoa pode receber pensão alimentícia? Exato, também é um caso que pode ser fixado os alimentos. É necessário observar se essa pessoa está na faculdade, se tem uma dependência, e para ser cessado o direito aos alimentos para maiores de 18 anos, é necessário que o alimentante, ou seja, aquele que está contribuindo com os alimentos, ingresse com a ação no judiciário para cessar esses alimentos. Não é automática com a maioridade. Maravilha, Natália. Muito obrigado, viu? Então é isso, Vinícius. Dúvidas tiradas sobre pensão alimentícia. A advogada esclareceu tudo aqui pra gente. Com certeza o nosso telespectador não vai ter mais dúvida nenhuma. Mas, nesse intervalo eu recebi uma mensagem. Quero parabenizar, viu, Cacau? A gente tem que trazer mais reportagens sobre isso. Olha que situação interessante. O homem se separou da mulher, ou seja, uma separação consensual. São amigos, mas a pensão de alimento quem recebe é a mulher. Só que agora essa criança virou adolescente e pediu para morar com o pai.
Não, entenda. Aí a pergunta é, e a pensão que ele paga, não vai pagar mais? Como é que faz agora? Porque é descontado na folha. A mulher quer até devolver o dinheiro, mas assim, judicialmente. A filha, entenda. Agora, a adolescente quer morar com o pai. Bom, mas no contra-cheque dele, que ela é funcionário público, está descontando para a mãe, né? Numa conta aqui. E agora? Hein? E agora? Falar em moradia...